Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma sexta-feira da Caminhada Ambiental na Prática, trazendo aqui um pouquinho do conhecimento do nosso dia a dia quanto aos aspectos ambientais. Hoje, nesta live, falando, também dando continuidade, então, aos comentários à Lei 12.651/2012, ou seja, a Lei do Código Florestal. Então, vou buscar trazer aqui alguns detalhamentos, alguns conceitos e alguns entendidos por mim quanto aos artigos, da Lei do Código Florestal que tratam sobre, nesse caso específico de hoje, sobre as áreas de reserva legal. Então, um assunto muito importante de saber, de conhecer, até mesmo porque todos esses aspectos de reserva legal eles estão diretamente ligados ao cadastro ambiental rural. Então, ali no seu CAR, no seu cadastro, você informa ali a existência ou não da reserva legal, a área de reserva legal existente, enfim. Então é importante que vocês tenham conhecimento que a lei do Código Florestal traz sobre isso, o que a lei traz sobre isso, para você fazer o teu CAR da forma correta também. Então, no seu capítulo 4º, então, da Lei 12.651/2012, diz o seguinte: da área de reserva legal, seção 1, da delimitação da área de reserva legal. Seu artigo 12 fala o seguinte: todo imóvel rural deve manter área coberta com vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Então, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no artigo 68 dessa lei. Ou seja, o que isso quer dizer? Toda propriedade, com exceção dos casos previstos no artigo 68, deve ter a título de recomposição da vegetação a reserva legal, sem prejuízo às áreas APP, ou seja, as áreas APPs também são áreas protegidas e a área de reserva legal também é uma área protegida, então uma não prejudica a outra. E existem então percentuais mínimos em cada, digamos assim, em cada bioma do Brasil para ser minimamente cumpridos, e seguidos a título de recomposição dessas áreas de vegetação nativa. Ou seja, que foram exploradas indevidamente ou que não foram, mas que devem permanecer a título de reserva legal. Então, no inciso 1 desse artigo 12 fala o seguinte: então, localizado na Amazônia Legal, 80% do imóvel situado em área de florestas. Ou seja, então na Amazônia Legal, 80% do imóvel deve ser direcionado à reserva legal, em área de floresta. 35% do imóvel situado em área de cerrado, 20% do imóvel situado em área de campos gerais. Inciso 2, localizado nas demais regiões do país, 20%. Então, o que isso quer dizer? Na Amazônia Legal, nós temos 3 classificações: 80% na área de florestas, 35% em área de cerrado e 20% na área de campos gerais. E, então, localizado nas demais regiões do país, 20%. Então, veja bem, aqui a gente tem um mapa, que nos diz, bom, se eu moro lá no estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, aqui também dizendo, então, demais regiões do país, 20%. Então, 20% do meu imóvel deve ser constituído de reserva legal, com exceção dos casos previstos em que a reserva legal não é exigida. Por exemplo, em locais onde que nunca teve uma vegetação nativa em cima do imóvel, então, antes de 2008 nunca teve infração, nunca teve nada, então não é obrigado a ter essa reserva legal. Mas, nos demais locais, então, com exceção desses artigos, enfim, 20%. Parágrafo 1º do artigo 12. Em caso de fracionamento do imóvel rural a qualquer título, inclusive para assentamento pelo Programa de Reforma Agrária, será considerada para fins de disposto a área do imóvel antes do fracionamento. Então, veja bem, se eu tinha uma área lá de 10 hectares e eu fracionei essa área, e eu vou fazer o CAR, por exemplo, fracionei para uma área de 2 hectares. Então, aqui está me dizendo o seguinte, que em caso de fracionamento a qualquer título, será considerada para fins do disposto a área do imóvel antes do fracionamento. Então, para mim poder prever
qual é a área dessa reserva legal, tem que considerar a área antes do fracionamento, para daí nós termos então a área total de reserva legal que é necessária para essa propriedade. O percentual de reserva legal em imóvel situado em área de formações florestais, de cerrado ou de campos gerais da Amazônia Legal será definido considerando separadamente os índices contidos nas alíneas A, B e C do inciso 1. Parágrafo 3º. Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de florestas ou outras formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual integrante do CISNAMA, se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado o previsto no artigo 30. Então, o que acontece? Então, após a implantação do CAR, novas supressões de vegetações somente serão autorizadas desde que esse imóvel possua também o CAR registrado, ou CAR encaminhado. Então, para ali se ver se é possível ainda você suprimir vegetação nativa na tua propriedade ou você já atingiu os limites que é necessário para manter, no caso, a título de recomposição, essas áreas que estão dentro dessa propriedade. Então, isso é muito importante saber também. Parágrafo 4º. Nos casos da linha A do inciso 1, o poder público poderá reduzir a reserva legal para até 50% para fins de recomposição, quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidades de conservação da natureza, de domínio público, ou por terras indígenas homologadas. Então, se é uma região onde que, por exemplo, o município que tem unidades de conservação, que tem terras indígenas homologadas, e essa vegetação, então, ocupa a título de reserva legal mais, por exemplo, do que mais de 50% dessa área ocupada, digamos assim, então pode ser reduzida a exigência para as demais propriedades de reserva legal. Mas isso é uma análise, então, que é feita se o município, nesse caso, tem as unidades de conservação, se tem áreas homologadas, então, né, terras indígenas homologadas, então, e essas terras ocupem mais de 50% do município. A partir daí, pode ser reduzido, então, a título de reserva legal as demais áreas da cidade. Parágrafo 5º. Nos casos da linha A do inciso 1, o Poder Público Estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente, poderá reduzir até 50% quando o Estado estiver o zoneamento ecológico ou econômico aprovado e mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza, de domínio público, devidamente regularizadas e por terras indígenas homologadas. Parágrafo 6º. Os empreendimentos de abastecimento público de água, tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de reserva legal, então nesse caso não é necessário. Parágrafo 7. Não será exigida reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia elétrica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações, ou seja, instaladas linhas de transmissão ou de distribuição de energia elétrica. Parágrafo 8. Não será exigida reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Ou seja, licenciamento de rodovia, ferrovia, né? Como são, por exemplo, linhas contíguas, né? De sequência, né? De estradas, então não é exigido reserva legal, até mesmo porque possivelmente essas áreas peguem várias matrículas, né, ao longo por exemplo, tu vai fazer uma rodovia, 100 km de uma rodovia, não é uma única propriedade isso tudo. Então são várias propriedades que vai ter uma intervenção ali para uma duplicação de uma faixa, enfim, e tudo mais. Então nesses casos não é exigido a título de exigência para o licenciamento a reserva legal, digamos, dessas áreas de intervenção. Até mesmo por ser muitas vezes áreas de domínio, né, do Estado, enfim, ou até mesmo federais. Então, no artigo 13 fala, quando indicado pelo zoneamento ecológico econômico, realizado segundo metodologia unificada, o Poder Público Federal poderá, inciso 1, reduzir exclusivamente para fins de regularização mediante recomposição, regeneração ou compensação da reserva legal, de imóveis com área rural consolidada, situada em áreas de floresta localizada na Amazônia Legal, para até 50% da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos. Inciso 2.
ampliar as áreas de reserva legal em até 50% dos percentuais previstos nesta lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodiversidade ou de redução de emissão de gás do efeito estufa. Então, parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 1, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver reserva legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos, poderá constituir servidão ambiental sobre a área excedente, nos termos da Lei 6938, e cota de reserva ambiental. Isso também está lá no CAR, né, para pequenas propriedades rurais, enfim, ou grandes, a título de recomposição de reserva legal. Por exemplo, se eu tiver, quando você faz o cadastro no CAR, se tu tiver na tua propriedade mais do que, por exemplo, os 20% de reserva legal, o restante de mata nativa que é preservada, você pode propor ali no teu próprio cadastro o que você quer fazer com essa mata excedente. Se você quer, então, constituir uma cota de reserva legal, constituir servidão de reserva legal, ou enfim, ou demais ações ali que é possibilitado para as pessoas que têm preservados dentro da sua propriedade as quantidades mínimas necessárias para a conservação. Então, se eu tenho o mínimo necessário, eu posso usar esse restante de mata para outras finalidades, como, por exemplo, que nem a gente conversou, a cota de reserva legal, enfim, servidão ambiental e tudo mais. Muitas vezes até mesmo para licenciamentos de outros empreendimentos, né, em que você tem que fazer a compensação ambiental. Então você pode usar esse mato excedente para compensar digamos, um corte de vegetação realizado, licenciado em outro momento, em outra propriedade, enfim, tudo mais. Parágrafo 2º. Então, os estados que não possuem seus zoneamentos ecológicos e econômicos, segundo a metodologia unificada estabelecida em norma federal, terão o prazo de 5 anos a partir da data da publicação desta lei para sua elaboração e aprovação. Bom, então falamos aqui no artigo 12 e no artigo 13, né, que falam sobre a reserva legal, a títulos de recomposição de reserva legal. Trazendo um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho de informação a mais sobre esses aspectos de suma importância, né, quanto à reserva legal. Quanto a esse parágrafo, no caso, quanto a digamos, esse capítulo da área da reserva legal, o mesmo se estende aqui até vários outros artigos. Então, até o artigo, a princípio, artigo 16, então vai falar ainda da seção 1. Então, nós deixamos para uma próxima live para dar continuidade e aí a gente conseguir esclarecer com maior informação esses detalhamentos quanto à reserva legal. Ficamos por aqui, espero vocês na sexta-feira que vem. Um abraço e até mais.